Buenas noites, sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá, né? Vamos dar continuidade aí, né, na nossa matéria, tá? Eu sou a professora Vanessa e nós vamos continuar trabalhando aí, né? Então, na última aula, estávamos falando da lección 3, né? A gente estava falando da lição 3. E aí a gente viu aquele texto, né, que é a en la ciudad, é o nome do nosso capítulo aqui, né? E a gente viu um texto das notícias do Brasil, né? Da Pilar, do Marcos, né? Que o Marcos gosta da Pilar e aí ele tá viajando e aí ela pergunta as notícias, né? E assim, ela não foi ao aeroporto se despedir dele, então ela fala várias coisas e mostra que ele tem um interesse na Pilar aí, né? Eu acho legal porque todo o nosso livro é trabalhando essa história da Pilar, né? Então tem toda uma contextualização, eu acho bem bacana. E aí nós trabalhamos essa questão dos exercícios, né, da interpretação do texto, que falava por que ela pedia desculpa para Marcos, né, por que ela se preocupa com ele. E a gente viu as partes do restaurante, não sei se vocês se lembram, que era uma cilha, que era uma cadeira, né, um palco, uma servilheta que é um guardanapo. E a gente viu vários aqui, né, cliente, camareiro, moço, que é o garçom, né. A gente viu a fatura, né. E aí nós trabalhamos tudo isso na última aula. E fizemos também um exercício, né, que falava aqui, né, de colocar, de preencher, que está na página 20, né, com os nomes, né, do léxico que a gente viu, da parte do léxico. E aí nós falamos um pouco também dos demonstrativos, né, que eu falei do este, esse, aquele, eu lembro que eu coloquei aqui no quadro para vocês, né, que eu falei o quê? Que este era perto de mim, o objeto. Este livro está perto de quem está falando. Esse livro, quando eu falo com você, que está com você o livro, aí já é esse, porque está perto de com quem eu falo. E o aquele livro, ele está ali longe de mim e longe de você, que eu estou falando, ele está lá longe, então eu chamo de aquele, né? Então a gente estudou esses demonstrativos aí, né? Lembrando que eles variam, né, em gênero, masculino ou feminino, este, esta, esse, essa, né? E no plural, eles não são iguais ao português. Então eles ficam estos, o estas fica, né? Mas o caso do masculino não. Essos também, né? E a gente vai ter também o que a gente chama de demonstrativo neutro. O que são esses? Que não variam em gênero, né? E não variam também em número. Quais são eles? Esto, isso e aquele, né? Que é isto, isso e aquilo, né? Então a gente viu todos esses aqui, né? Então agora a gente chegou a fazer também os exercícios que falava assim, qual que é a função do demonstrativo quando ele substitui o substantivo. Gente, toda vez que um demonstrativo substitui o substantivo, ele é um pronome. Quando ele acompanhar, ele é um adjetivo demonstrativo. Tudo bem? Não pode esquecer isso. E aí tinha até os exercícios aqui, né, que a gente viu aí, né? Esta mulher tá acompanhando o substantivo, então é um adjetivo. Aquele é ex-mi madre, já tá substituindo, né, a mulher, a palavra mulher, então é um pronome, né? Aqueles árboles, aquelas árvores, né? Tá acompanhando o árvore, então é um adjetivo. Como se disse isso? Isso é o quê? É o pronome, tá substituindo o nome, né? Isso. Este ex-minóbio, né? É um pronome também, né? Que eu tô falando dele, mas eu não tá acompanhando nenhum substantivo, né? Essa diadema que traz na cabeça é muito linda. Essa diadema é um adjetivo, porque tá acompanhando. E agora a gente tem um texto 2 aí, que a gente vai trabalhar ele agora, né? Que é Volviendo a Casa, né? Ó, olá, Juan e Pilar. Eu vou ler primeiro para vocês, eu vou ler ele em espanhol e depois eu leio em português, tá bom? Ó, olá, Juan y Pilar. Les escribo para decirles como estoy y para contarles sobre la sensación de llegar y de ver a nuestros parientes y amigos. Es indescriptible el sentimiento de uno al compartir el espacio con personas con las cuales se siente en paz solo de estar al lado. España es un sitio maravilloso para vivir, pero no hay nada como mi Brasil, lindo y maravilloso, ¿né? Le digo además que el clima por aquí está muy lindo, con mucho viento y mucho calor, perfecto para caminar y contemplar todo el esplendor natural que hay. Ya he disfrutado un montón, pero todavía me falta visitar muchos sitios de Río. Creo que me quedaré con las ganas de visitar casi todos los sitios que había planeado, pues pronto nos vamos a Ceará, que es donde está nuestro hogar y la mayoría de nuestros familiares.
No les puedo ocultar que mis vacaciones están fenomenales, pero también no les puedo disimular que todo sería más estupendo y divertido si estuvieran aquí conmigo. Les echo mucho de menos. Um abraço, meus queridos amigos. Hasta muito pronto. Marcos. Então tá. Então vamos lá, né? É um e-mail, né? Aqui, né? Ele mandou um correio eletrônico, né? Então vamos lá. Olha, tem uma foto aí, né? Uma imagem não verbal, né? Uma parte não verbal do texto, que é a imagem. A gente tem o Cristo Redentor e ele com a família, né? Quem que mandou? O Juan, né? Que mandou pra Pilar. E aí a gente tem o texto. Olá. Não, quem que mandou foi o Marcos, né? Ele mandou pro Juan e pra Pilar, é porque eu tinha confundido, trocado aqui. Olha lá, olá Juan e Pilar, eu escrevo para lhes dizer como estou e para lhes contar sobre a sensação de chegar e rever nossos parentes e amigos. É indescritível o sentimento de uma pessoa ao compartilhar espaço com pessoas com as quais se sente paz só de estar ao lado. Espanha é um lugar maravilhoso para viver, mas não há nada como o meu Brasil lindo e maravilhoso. Lhes digo, além do mais, que o clima por aqui está muito lindo, com muito vento e muito calor, perfeito para caminhar e contemplar todo o esplendor natural que existe. Tenho desfrutado um montão, mas, todavia, me falta visitar muitos lugares do Rio. Acredito que ficarei com vontade de visitar quase todos os lugares que havia planejado, pois logo nós vamos ao Ceará, que é onde está nosso lugar e a maioria de nossos familiares. Nosso hogar é nosso lar, né? Não lhes posso ocultar que as minhas férias estão fenomenais, mas também não lhes posso dissimular que tudo seria mais estupendo e divertido se estivessem aqui comigo. Sinto muita saudade. Ó, a expressão, gente, les echo mucho de menos, é o quê? Sinto saudade. Um abraço, meus queridos amigos, até logo, Marcos, né? Até já, hasta muito pronto, né? Muito legal esse texto, né? E aí ele vem aqui as perguntas, né? Que a gente faz o quê? A parte interpretativa. O que opina Marcos sobre a Espanha e o Brasil? Né? O que ele fala, gente? Que a Espanha é um lugar maravilhoso para viver, né? Mas não existe nada como o Brasil dele, né? Que é lindo e maravilhoso, né? Essa é a opinião dele, né? Sobre esses dois países. A outra, porque Marcos não recorrerá, não percorrerá, né? Não irá percorrer todos os caminhos, né? Os lugares do Rio que ele pretendia, né? Olha o que ele fala. Logo eles vão pro Ceará, então não vai ter tempo dele fazer tudo que ele tinha planejado, porque eles vão pro lar deles, o lugar onde são a família, onde está a família, ele vai, né? Então não tem como. Aí a outra vem. O que quer dizer Marcos quando ele afirma que quedará com as ganas, que se quedará com as ganas? Sabe o que é ganas? Vontade. Então ele ficará com vontade. Aí a quarta fala assim, o que significam as seguintes palavras e expressões em português? Vamos lá? Vamos ver o que significam? Parientes. Parentes, né? Familiares, né? Montão. Um monte, né? De coisas, né? Hogar. É lugar. É lar também, né? Dissimular. É enganar, dissimular, né? Echar de menos. Eu falei agorinha. Ter saudade. Ou sentir falta. Tudo bem? Tranquilo? Tá tudo bem? Tudo bacana? Galera, então tá. Então vamos continuar. Agora a gente vai ler o texto 3 aí para responder as questões, as perguntas. Olha aí. Madrid, ubicada en el corazón de la península ibérica, es la capital de la comunidad autónoma homónima y de España. Está designada así desde 1561, salvo en un breve intervalo de tiempo entre 1601 y 1606. En que la capitalidad pasó temporalmente a Valladolid y durante la Guerra Civil Española, cuando el gobierno se trasladó a Valencia y a Barcelona. También conocida como la Villa y Corte, es una ciudad cosmopolita que combina las infraestructuras más modernas y su condición de centro económico, financiero, administrativo y de servicios con un inmenso patrimônio cultural e artístico, legado de siglos de história apasionante. Estratégicamente situada en el centro geográfico de la península ibérica, conserva uno de los cascos históricos más importantes entre las grandes ciudades europeas, que se funde armónicamente con las más modernas y cómodas
cómodas infraestructuras, una completa oferta de alojamientos y servicios y la más avanzada tecnología en medios audiovisuales y de comunicación. Condiciones que, junto al empuje de una sociedad dinámica y abierta, pero también alegre y acogedora, han convertido a esta metrópoli en una de las grandes capitales del mundo occidental. Cerca de la Plaza Mayor se encuentra el llamado Centro Aristocrático, donde deslumbra el Palacio Real. Junto a él, la Plaza de Oriente, el Teatro de la Ópera y la moderna Catedral de la Almudena. Hay también la Puerta del Sol, rodeada de una variada y selecta zona comercial, y el Paseo del Arte, bautizado así por sus incomparables museos, palacios y jardines. El arte y la cultura ocupan un lugar destacado en la agenda de Madrid. La capital cuenta con más de 60 museos que abarcan todo el conocimiento humano. Se destacan el Museo de Prado, una de las más importantes pinacotecas del mundo, el Museo Thyssen-Bornemisza, con más de 800 cuadros que abarcan desde los primitivos flamencos hasta los movimientos vanguardistas, y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte español contemporáneo, con obras de Picasso, Juan Miró, Salvador Dalí e Juan Gris, entre outros, certo? Então, gente, eu vou fazer agora a tradução desse texto, tá? Madrid, ubicada, o que é ubicada? Localizada no coração da Península Ibérica, é a capital da comunidade autônoma homônima e da Espanha. Está designada assim desde 1561, salvo em um breve intervalo de tempo entre 1601 e 1606, em que a capitalidade passou temporariamente a Valladolid, e durante a Guerra Civil Espanhola, quando o governo se mudou a Valência e a Barcelona. Também conhecida como a Vila e Corte, é uma cidade cosmopolita que combina as infraestruturas mais modernas e sua condição do centro econômico, financeiro, administrativo e de serviços, com um imenso patrimônio cultural e artístico, legado de séculos de história apaixonante. Estrategicamente situada no centro geográfico da Península Ibérica, conserva um dos centros da cidade históricos mais modernos entre as grandes cidades europeias, que se funde harmonicamente com as mais modernas e cômodas infraestruturas, uma completa oferta de alojamentos e serviços e a mais avançada tecnologia nos meios audiovisuais e de comunicação. Condições que, junto a toda a sociedade dinâmica e aberta, mas também alegre e acolhedora, tem transformado, né, a essa metrópole em uma das grandes capitais do mundo ocidental. Próximo da Praça Maior, se encontra o chamado Centro Aristocrático, onde deslumbra o Palácio Real. Junto a ele, a Praça Oriente, o Teatro da Ópera e a moderna Catedral de Almudena. Existe também a Porta do Sol, rodeada de uma variada e selecta zona comercial, o Passeio da Arte, batizado assim por seus incomparáveis museus, palácios e jardins. A arte, a cultura ocupam um lugar destacado na agenda de Madrid. A capital conta com mais de 60 museus que abarcam todo o conhecimento humano. Se destacam o Museu do Prado, uma das mais importantes pinacotecas do mundo, o Museu Thyssen-Bornemisza, o Museu Nacional Centro da Arte Rainha Sofia, dedicada à arte espanhola contemporânea, com as obras do Picasso, do João Miró, Salvador Dalí e Juan Gris, entre outros. Tudo bem? Esse texto ele está disponível em Explain Info, né? Que é um site aqui, né? E aqui a gente tem algumas perguntinhas, né? Básicas aqui, né? A primeira: por qual outro nome se pode chamar a capital da Espanha? Gente, tá claro no texto, né? Ele chamou de quê? Villa e Corte, né? Ele deu esse nome, então pode ser chamado desse nome. A próxima: Espanha está ubicada em que continente? Que países hacem fronteira com a Espanha? Gente, qual continente que está a Espanha? Todos nós sabemos que é o continente europeu. E, gente, quais são os países que fazem fronteira com a Espanha? A gente tem a França, tem Portugal e tem Andorra, que são esses 3 países aí que estão em fronteira com a Espanha. Não sei se vocês estudam na geografia, mas dá para saber, qualquer pesquisa que você fizer, você vai ver que são esses países. Tanto que por exemplo, de Madrid para Portugal, é muito fácil chegar. Você pega um trem e algumas horas você tá lá, ou pega um avião, né?
Assim, na verdade, na Europa, todos os países é muito fácil você ir de um país para o outro, certo? Porque gasta muito pouco tempo, né? A outra, você pode afirmar que Madrid sempre foi a capital da Espanha? Por quê? Não, né? Ele falou que teve outras capitais aqui, né? Valladolid foi, né? Por exemplo, né? Teve Valência e Barcelona, né? Mas ele fala principal que passou temporariamente a Valladolid antes de chegar em Madrid, né? Então é como a gente vê vários lugares do país mesmo. Igual a gente tem Brasília como a capital aqui do Brasil, né? Que a gente fala, né? E a gente vê que teve outras, né? Campinas, lá em Goiás. Você, antes de ser Goiânia, por exemplo, que é a minha cidade, que é a capital, passaram por várias outras capitais. Goiás Velho foi uma capital lá de Goiás também. Então a gente tem que ver que às vezes nesses processos, né, da evolução das coisas, a gente sempre tem o quê? A gente tem algumas capitais antes de se estabelecer as capitais permanentes, né? Como é o caso aqui de Madrid, que hoje é a capital da Espanha. Tudo bem? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no meu tempo. Bom, então, nós trabalhamos vários conteúdos aqui, né? Eu estou agora com a minha apostila, bastante feliz, porque é muito bom trabalhar, né, com vocês aqui, a gente usando essa apostila, né? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado essa lição 3, né? Que foi uma lição bem legal, né? Nós trabalhamos o que aí, né? A interpretação de texto, trabalhamos o léxico das coisas de um restaurante, né? 7º ano aí, a gente trabalhou bem legal essas coisas. E trabalhamos os demonstrativos. Gente, é muito importante. Vários vestibulares, claro que vocês ainda estão no ensino fundamental, mas se a gente for ver, vários vestibulares cobram essa questão dos demonstrativos. Então é muito importante. Outra coisa também para falar para vocês trabalhamos também algum texto. Um gênero textual que a gente tem é o e-mail, né? Que a gente trabalhou esse e-mail aí. E agora a gente trabalhou também, além de algumas palavras e expressões em português, que às vezes vocês nem conheciam, a gente trabalhou também esse último texto aqui. E aí, nós vamos agora, na próxima aula, vamos trabalhar a lição 4, né? Que fala dos lugares de ócio. Nós temos alguns textos aí. Eu sugiro que vocês, depois que fizerem os exercícios, que eu passei uns exercícios para vocês da lição 3, que vocês possam já dar uma olhada aí na lição 4, que ela vai falar das conjunções copulativas aí, das conjunções disjuntivas também. Tem alguns textos também, né? E a gente vai trabalhar aí, tá? Algumas coisas, né? De adição, das conjunções, isso tudo tá aí na lição 4, tá bom? Lembrando, gente, presta atenção. Deixa eu olhar aqui meu tempo. A gente sempre trabalha uma lição em 2 aulas, tá? Então, vocês fiquem tranquilos, né? Tudo no tempo certo, né? Vocês vão aí comedidamente, né? Estudando as matérias. É importante, professora Vanessa, fazer as atividades? Com certeza. Seu papai e sua mãe que tá aí do seu lado, eu incentivo que façam todas as atividades do livro. Algumas eu estou fazendo aqui com vocês, né? Mas, assim, idioma é uma disciplina que é muito importante, que é o espanhol ou o inglês, que vocês também devem ter, mas você tem que ter prática, né? Por que eu leio o texto com vocês? Para que vocês aprendam alguma pronúncia, né, também, né? Busquem as traduções, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu não estou aí presencialmente com vocês, mas, né, nós estamos juntos aí, tudo bem? E eu queria agradecer também, né, por estar aí na casa de vocês, que é uma honra pra mim, né? Hoje a gente nem usou o quadro, né? Porque eu não tinha nem o que explicar aí no quadro, né? Mas embora a gente tenha visto muitas coisas. Então, muito obrigada, tá bom? Agradeço vocês me receberem aí na casa de vocês. E a gente se encontra, né? Na próxima aula com a lição 4, tá bom? E assim, vai ter um tempo lá pra eu tirar umas dúvidas, a gente fazer umas lives, tá bom? E aí já estudem pra tirar as dúvidas comigo. Combinado? Tá bom? Então, gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Fiquem com Deus, então, Jesus abençoe. Cuidem da cabeça, cuidem do coração nessa pandemia. Estudem muito, tá bom? Espero um dia poder conhecer vocês e não ficar só aqui, né, no meio virtual, tá bom? Um beijo pra vocês, garotos. Deus abençoe vocês e a gente se vê na próxima lição, que é a lição 4, tá bom? Se cuidem, tá bom? Cuidem da cabeça, vou fazer uma atividade física
e vai dar tudo certo, já deu tudo certo, tá bom? Beijos, tchau, tchau.